já ontem se tornou muito conhecido por todos nós, com muito agrado para todos, que nos vai falar sobre o nominalismo e o naturalismo multicultural en Alonso de la Vera Cruz. Muito obrigado. Obrigado. Bueno, pues en primer lugar me disculpo por no hablar en la lengua de este país, pero por otra parte celebro que son el castellano y el portugués son lenguas hermanas y podemos entendernos, eso creo. Bueno, quiero también agradecer al doctor Pedro Calafate su amable invitación y la oportunidad para mí por primera vez de estar, no estar en Portugal porque lo había visitado antes turísticamente, pero sí con motivos académicos, así que estoy pues muy contento y muchas gracias Pedro y a todos los organizadores, muchas gracias por participar y bueno, pues es un honor compartir esta mesa con tan destacados colegas. Muchas gracias. Bueno, desde luego el término multicultural es anacrónico, pero a diferencia de los historiadores, los filósofos estamos obligados, no solo nos permitimos ser anacrónicos, sino estamos obligados a estudiar la historia y darle una significación actual. Si eso se llama anacronismo, pues no me disculpo por ser anacrónico, sino que cumplo con los oficios propios del filósofo, que tenemos esos privilegios sobre el historiador puntual. El mundo iberoamericano emergió hace 5 siglos en una intensa pero desigual controversia entre una visión universalista e imperial y un humanismo que hoy podemos llamar multicultural, antiimperialista e incluso republicano. El primero, el humanismo imperial, impone a los pueblos de América una visión exógena, homogénea, unívoca de la cultura, del derecho, de la política, incluso del devenir y porvenir histórico de los pueblos. Un solo curso de la historia. Desde esta posición, los pueblos indígenas de América tendrían que transformarse, incluso por la fuerza, a imagen y semejanza de los europeos. Se trata de una guerra, como decían los humanistas imperialistas de aquel tiempo, y los llaman humanistas porque tenían un propósito de mejorar la condición humana de los pueblos indígenas. Paternalista, imperial, pero al final de cuentas humanista. Se trataba de una guerra, como decían humanistas de la talla de Vasco de Quiroga o Ginés de Sepúlveda, no de destrucción, sino de edificación. Dejar a los indios en su estado de barbarie sería un grave pecado y una irresponsabilidad antihumanitaria. Frente a este imperialismo universalista se desarrolla otro humanismo, minoritario ciertamente, pero radical, un humanismo antiimperial, que no juzga a los americanos desde un supuesto modelo universal extraño a ellos, sino busca comprender desde la perspectiva propia y auténtica de los americanos sus formas de vida, religión, leyes, arte, cultura, etc., desde una visión endógena, émic, llamarían los antropólogos. Aprecian su valía intrínseca e incluso la grandeza de sus civilizaciones, que no por ser diferentes a las europeas, son inferiores a ellas. La segunda posición es en buena medida esta antiimperialista, y aquí rescato una expresión de un muy querido profesor recientemente fallecido, quizás el humanista más destacado de México en la segunda mitad del siglo XX, Miguel León Portilla. Rescato el concepto de visión de los vencidos. Se trata de una visión de los vencidos en España y América que encuentra en su condición de vencidos por el Imperio Español una situación y un horizonte común de resistencia y emancipación. Esta visión fue elaborada filosóficamente en sus inicios por humanistas de la llamada época gloriosa de la Universidad de Salamanca hacia finales del siglo XV, de la talla de Alfonso de Madrigal. Va a haber una ponencia ahora de Alfonso de Madrigal, tengo entendido, de Alfonso de Madrigal, Pedro Martínez de Osma, Fernando de Roa, que influyen decididamente, digamos, son los intelectuales orgánicos de la Revolución Comunera de 1520 en contra del emperador Carlos V.
para Antonio Marval, la primera revolución republicana de todo el orbe en la modernidad, la revolución comunera de Castilla y otras ciudades, y toda la península. No sé, me pregunto si incluso en Portugal hubo consecuencias de este movimiento comunero de 1520, que influyen decididamente en la revolución comunera de 1520 contra Carlos V, y también en escritos de espíritu republicano de esos años, como el Tratado de la República de Alonso de Castrillo, 1520. Son los antecedentes inmediatos de la llamada Escuela de Salamanca, pero son, por cierto, los antecedentes más radicales que la misma Escuela de Salamanca en términos republicanos. Y fueron vencidos por el imperio de Carlos V en la península. Por eso le llamo la visión de los vencidos de aquí en la península ibérica y en América también de los indios. Y esta visión de los vencidos los unifica en una sensibilidad contra el proyecto imperial. Estos autores y el mismo movimiento comunero de 1520 son antecedentes fundacionales de la tradición humanista y republicana que se desarrolla en la misma Universidad de Salamanca, con Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, entre otros, y se extiende a América con autores como Alonso de la Veracruz y Bartolomé de las Casas, y también a Portugal con Martín Azpilicueta, Martín de Ledesma, Luis de Molina, entre otros, conformando lo que llama Pedro Calafate la Escuela Ibérica de la Paz. Pero es una escuela, diría yo, iberoamericana, ¿no? Desde ese mismo siglo XVI, porque se expande también a América. Entre los filósofos críticos al imperio hispánico en América, Fray Alonso de la Veracruz, ni dominico ni franciscano, Agustín, que según precisamente Miguel Ángel Pena, la visión agustiniana de la teología es la verdadera síntesis media, según Pena, entre la teología franciscana y la teología dominicana. Recomiendo mucho el espléndido libro de Miguel Ángel Pena, La Escuela de Salamanca. Entre los filósofos críticos, destaca Alonso de la Veracruz por su radical condena a la conquista y dominación española en América, sin ninguna cortapisa, su decidida defensa de la equidad entre culturas diversas y del derecho de cada nación al gobierno propio, así como la amplitud y solidez de su pensamiento filosófico. Pero además, Alonso de la Veracruz se distingue por su intensa y larga lucha en tierras mexicanas en defensa de los indígenas. Como decía ayer José Luis, la mayor parte de la vida de Alonso la pasó en tierras mexicanas. Alonso de la Veracruz, Alonso de la Veracruz se interesó especialmente en la corriente nominalista de la lógica. Perdón, ya estoy saltando toda una página. Después de graduarse como bachiller y enseñar artes en Salamanca, Alonso Gutiérrez vino a México como maestro de los misioneros agustinos en 1536 y al llegar al puerto de Veracruz adoptó el nombre que ahora lo conocemos. Su nombre original era Alonso Gutiérrez, pero al llegar a Veracruz toma el gentilicio de Alonso de la Veracruz. Por eso digo que es el primer nacionalizado mexicano. A partir de entonces dedicó su vida a la predicación del Evangelio, la enseñanza universitaria y la defensa de los indios. En 1540 fundó en Tiripitío, Michoacán, la primera escuela de filosofía europea en América, en toda América. Y en 1553 fue invitado a la Universidad de México como catedrático fundador, primero de Sagradas Escrituras y después de Teología, prima teología, que era la cátedra de mayor prestigio, y además pues fundador de la Real, que no pontificia, Universidad de México. Durante su magisterio, me voy a saltar un poco, escribió una muy vasta obra, entre ellos los dos primeros libros de filosofía europea escritos en toda América, que es Dialéctica Resolutio y Recognitio Simularum, los espléndidos libros de lógica que se convirtieron en textos de lógica en todo el mundo hispanoamericano, incluyendo, hay varias ediciones en España. Y aquí quizás nada más abreviar que Alonso de la Veracruz, en la polémica entre dialéctica y retórica, es decir, entre humanistas y escolásticos,
toma una posición intermedia y propone, junto con Rodolfo Agrícola, una original versión de la dialéctica, una dialéctica humanista. Al respecto, pues, he tenido una muy edificante controversia con el profesor Villacañas sobre la existencia de esta dialéctica humanista, y creo que Alonso de la Veracruz la ejemplifica y es su propuesta original. No puedo hablar mucho de esto, no tendría tiempo. De lo que voy a hablar ahora, de todo el sistema filosófico, que en realidad es un sistema filosófico muy riguroso, el de Alonso de la Veracruz, que empieza por la lógica, la epistemología, la teoría de la argumentación, la filosofía del lenguaje, se extiende a una visión de la diversidad cultural, al derecho y a la filosofía política. Es un sistema muy, muy sólido. Voy a hablar ahora, primeramente, de la filosofía nominalista, ¿no? Que es uno de también sus construcciones más importantes. Hay que decir que el principal profesor en Salamanca de Fray Alonso de la Veracruz, según una reciente investigación de una colega de México que se dedica a la historia de las universidades, la Inés Ramírez, no fue ni Vittoria ni Soto, fue alumno de ellos, pero el principal profesor con quien más cursos tomó fue el más destacado nominalista de Salamanca, ¿no? Martínez Silicio. Recordemos que el nominalismo, varios de los profesores que llegan a Salamanca hacia 1525-1526, Martínez Silicio, Vittoria, desde luego, vienen de París. Y en París hay una corriente renovadora del nominalismo muy importante, principalmente con la figura de John Mayer, que tiene una gran influencia en París y de ahí transita a Salamanca. Lo que quiero aquí mostrar es la importancia del nominalismo para una fundamentación epistemológica de una visión multicultural. Bien, recordar desde luego que la diversidad cultural era un hecho familiar en toda la península ibérica. En la península ibérica convivieron las tres grandes religiones monoteístas, ayer lo comentábamos, y no es sino hasta los reyes católicos y ya su proyecto imperial donde empieza la lucha contra la diversidad cultural, el pluralismo. De tal manera que la escuela de Salamanca es también antiimperial en ese sentido, es decir, contraria a una unificación cultural y religiosa por la fuerza. Y esto lo debe, es decir, esta tradición multicultural de la diversidad cultural es una herencia histórica de los pueblos ibéricos. Es una herencia que por siglos habían estado acostumbrados y de pronto, de repente y violentamente, con el proyecto imperial se interrumpe y se ataca. Bien, hablo del nominalismo. Alonso de la Veracruz se interesó pues fundamentalmente por el nominalismo. El nominalismo fundado por Escoto y Guillermo de Ockham a principios del siglo XIV se oponía a la vertiente dominante de la filosofía escolástica respecto a la existencia de los universales en la realidad. Precisamente al inicio de la dialéctica resolutio, que por cierto en estos días se doctora un alumno de Carolina Ponce con la traducción de los dos primeros libros de la dialéctica resolutio, hasta donde es la primera traducción al castellano de la dialéctica resolutio. Alonso se pregunta si los conceptos universales existen en la realidad o solo en el pensamiento. Esto es, si tiene una denotación o extensión igualmente universal. Cito a Fray Alonso, en este libro, en el primer libro de la dialéctica resolutio: es dudoso si el universal en el predicar sea también el universal en el ser. Y esto equivale a preguntar, por una parte, si estos universales existen en la naturaleza de las cosas, como decía Platón, o por el contrario, solo existen objetivamente en el pensamiento, de tal modo que ninguno tendría ser natural, sino solo ficticio. Los universales son ficciones del pensamiento. Para contestar esta pregunta, revisa los puntos de vista de Platón y Aristóteles. A Aristóteles no lo pone como realista, hay que decirlo, sino en un punto intermedio, diría Mauricio Beuchot, como un nominalista moderado, digo yo, y Mauricio Beuchot, por orden escolástica, dominica, realista moderado. Dice: para contestar esta pregunta, revisa los puntos de vista de Platón y Aristóteles, pero sobre todo expone con sistematicidad el punto de vista nominalista de Ockham.
a quien le atribuye el principio de, cito a Fray Alonso, toda cosa es singular y ninguna existe en muchos. Cuando menos la que es creada es universal. Y agrega, el universal es nulo porque significa muchas cosas singulares. A propósito, no sé si está el colega que habló ayer de nominalismo. No. Él identificaba individuo. La traducción aquí es singular. Y creo que el término individuo habría que ver cuál es el término latino. Confío mucho en esta traducción de este alumno, este latinista, que es singular, no individual. Y hay una enorme diferencia entre hablar de individuales y hablar de singulares frente a los universales. Entonces, aquí mantengo el término de singular, porque estaría por verse, me parece ahí es una versión un poco quizás forzada, hablar de individuales y asociar esto a los derechos individuales, cuando estamos hablando de singulares. Fray Alonso se inclina por la tesis nominalista que afirma que todo lo que existe es individual y que los universales solo existen como conceptos en la mente, pero que al predicarse de cosas singulares tiene el carácter de hipótesis, nunca de premisas verdaderas, jamás, sería una falacia, lo argumenta. Entonces, no hay premisas universales salvo en la lógica, en las matemáticas y quizás en la teología, dice Alonso. En todo lo demás no podemos argumentar demostrativamente, solo verosímil o probablemente a través de la dialéctica y la retórica. Esta tesis me parece fundamental, Alonso. La justificación racional de las hipótesis o premisas probables no solo es de carácter empírico, sino también y primordialmente dialógico frente a otras interpretaciones, otros conceptos y otras predicaciones contextualmente relevantes. Ayer José Luis decía, es muy común de Fray Alonso decir, esta es mi opinión, este es un punto de vista, hay otros, confrontemos. Este es el tipo de argumentación dialógica que sostiene Fray Alonso como la única válida, porque lo otro es una falacia. Eso es algo muy importante. Pretender demostraciones donde no hay premisas universales es la gran falacia. La postura nominalista que adopta Alonso de Veracruz se inclina hacia la argumentación dialéctica y deliberativa sobre la demostración lógica. ¿Ya cuánto tiempo llevo, perdón? No sé quién nos está moderando. ¿Me faltan 5 minutos? 7, gracias. Voy a apurarme. Fray Alonso se inclina por las tesis nominalistas que afirman que todo lo que existe es individual y que los universales solo existen como conceptos en la mente, pero que al predicarse de cosas singulares tienen el carácter de hipótesis. La postura nominalista que adopta Alonso de la Veracruz lo inclina hacia la argumentación dialógica y deliberativas más que a la demostración. Si no hay conceptos universales sobre la realidad, tampoco puede haber premisas universalmente verdaderas en el ámbito del conocimiento fáctico, histórico, político, social. Tan solo es posible contar con premisas probables o verosímiles propio de la argumentación retórica y dialéctica, que proporcionan un grado de certeza inferior a la lógica. Cito la última cita que hago sobre argumentación. Ya no me meto, porque no hay tiempo, a distinguir, a analizar su propuesta dialéctica, que hoy en día, por ejemplo, Everen, este muy destacado lógico holandés, es lo que está proponiendo, la pragmadialéctica, la síntesis entre dialéctica y retórica. Es decir, la actualidad lógica y argumentativa de Fray Alonso hoy en día es absoluta. Perdón, no, absoluta no puedo utilizar nada en relación a Fray Alonso, es muy relevante. Dice Fray Alonso, 3 son los grados de certeza. El primero está en las matemáticas, nada más. El segundo grado de certeza está en los discursos dialécticos. Y así el discurso dialéctico proviene del silogismo con premisas probables y topos comunes, o de la inducción, y uno y otro son conocimientos previos. El tercer y último grado de certeza está en la retórica. La retórica proviene de la persuasión, de la conjetura y de otros conocimientos, y así también de un conocimiento preexistente. Conclusión: salvo en las matemáticas, todo conocimiento es histórico, falible, cambiable, a lo más verosímil y probable. La actualidad de esta tesis epistemológica es realmente rotunda. Bueno, me salto ya todo lo de la dialéctica y voy a... Desde estos antecedentes nominalistas y dialécticos, Fray Alonso desarrolla una especial sensibilidad hacia la diversidad cultural, especialmente hacia la sensibilidad del mundo americano, del nuevo mundo.
me salto. Recordemos que el reconocimiento de las diferencias y la valía de las diferencias era una tesis fundamental del humanismo antiimperial, mientras que la pretensión de una universalidad de una cultura, de una religión, de un modo institucional, de un concepto de justicia, era propio del proyecto imperial. Aquí hay una clarísima asociación entre una visión demostrativa, universalista y el imperialismo, por una parte. Y por otra, una muy clara asociación entre el probabilismo, la argumentación del nominalismo, la argumentación dialógica y la visión antiimperial y el reconocimiento de la diversidad. En pocas palabras, Alonso de la Veracruz utiliza el nominalismo para hacer una fundamentación lógica, lingüística, epistemológica y argumentativa de la diversidad cultural. Y utilizará esta visión de la valía de la diversidad cultural para justificar la capacidad de los pueblos americanos de gobierno propio y por lo tanto de refutar contundentemente las tesis sobre la barbarie de los indios como justificación de la conquista y la dominación española. De una manera muy resumida, esta es la conexión entre las diferentes partes del sistema filosófico. Bueno, desde esta posición veamos lo que dice. Los habitantes del Nuevo Mundo no solo no son niños o amentes, sino que a su modo sobresalen y por lo menos algunos de entre ellos son de lo más evidente. Es evidente lo anterior porque antes de la llegada de los españoles, y ahora lo estamos viendo, hay entre ellos magistrados, gobiernos y ordenamientos de lo más conveniente. Luego, no eran tan infantes y amentes como para que fueran incapaces de dominio propio. Bueno, pues aquí está claramente esta visión que reconoce plena racionalidad a los pueblos indígenas. Lo mismo va a pasar en cuanto a las instituciones jurídicas y las leyes. Voy a pasar a esta última parte, que es el que llamo el justnaturalismo multiculturalista, saltándome algunas otras partes. Algo muy importante es que la diversidad cultural se impone como un hecho, como algo fáctico. Lo estamos viendo, dice, somos testigos. De tal manera que el conocimiento fáctico es tan importante como los principios teóricos, sobre todo porque son premisas hipotéticas. Ayer creo que alguien hablaba de este juicio reflexionante en Vitoria, ¿no?, de principios y facticidad en alguna de las ponencias de claramente es de lo que, el tipo de juicio reflexionante que está practicando Fray Alonso de la Veracruz entre principios y facticidad. La facticidad solamente puede conocerse a través de los estudios concretos y específicos, de ahí que el trabajo etnológico y antropológico de Alonso de la Veracruz, de nuevo José Luis ayer hizo una exposición de ese gran libro que considero etnográfico en muchos sentidos, de El espejo de los cónyuges. Los estudios antropológicos de Alonso de la Veracruz corroboran sus tesis multiculturalistas y obligan a una ampliación del sentido de los conceptos filosóficos, de tal manera que puedan aplicarse flexiblemente a realidades diversas como las americanas. Incluso conceptos centrales, como el de ley natural, se tienden a flexibilizar a la luz de las diversidades, sociedades y culturas particulares. Con este propósito, Alonso de la Veracruz distingue, y recogiendo de Soto, ayer hablaba José Luis, entre primeros y segundos principios de la ley natural. Los primeros principios, si bien son universales, son demasiado generales, abstractos y ambiguos para poder aplicarlos directamente a realidades concretas. Para ello se requieren segundos principios que no son ni universales ni fijos, sino variables de acuerdo a las distintas culturas y naciones. 2 minutos. De acuerdo al census comunis. Cito este pasaje tan importante del Speculum Coniliorum sobre la ley natural, los primeros y segundos principios. La ley natural en relación con aquellas cosas que son de segundos principios, los cuales se deducen como conclusiones de los primeros principios, es variable y no es la misma en todas las naciones. Se prueba, en primer lugar, por la experiencia. Por la experiencia. La experiencia puede cambiar, derrotar principios, modificar principios teóricos en este juicio reflexionante, para utilizar un concepto kantiano. Se prueba en primer lugar por la experiencia, pues vemos que en algunas naciones algo que se considera como bien naturalmente conocido a la luz natural de los primeros principios, en otras naciones aquello no se considera como bien. Y ninguna nación tiene derecho a imponer a otras los segundos principios.
Relativismo, yo digo multiculturalismo. Bueno, creo que ya se me terminó el tiempo. Me salto, viene aquí a partir de estos conceptos toda la refutación, el libro sobre el dominio de los infieles y la guerra justa, que es la primera cátedra que da de teología en 1553-1554, refutando las tesis como que el Papa tiene derecho a la adoración de tierras, el Papa no tiene ningún poder terrenal, que el emperador señor del mundo no es señor del mundo, porque si no Carlos V, nunca ha habido un señor del mundo, porque si no Carlos V no habría heredado el imperio, así que mejor quédese callado Carlos V y no argumente de que es señor del mundo, porque entonces no es válido su título, ¿verdad? Y con este tipo de argumentos históricos va refutando uno a uno. No hay finalmente ningún principio ni argumento, porque efectivamente el derecho de predicar sería un argumento que justificara la guerra, pero hay libertad de predicación, luego no se puede ese principio. Y sobre todo, también señalar aquí que el principio fundamental con el cual justifica el derecho al gobierno propio es un principio republicano. Y con esto estoy por terminar. Cito este principio fundamental del republicanismo de Alonso de la Veracruz como una teoría que después se llamará soberanía, hasta aquí dominio principal en el Estado, el concepto soberanía vendrá después. Es decir, estamos hablando de un republicanismo como teoría popular de la soberanía, no como forma de gobierno, que por cierto es el mismo concepto de república de Descartes y de Rousseau. Solo el concepto florentino, que es el que transita Estados Unidos y el que se ha impuesto, trabajo admirable de poco, es el que considera república como forma de gobierno. Aquí república es dominio justo por voluntad y el popular. Cito, el dominio del pueblo está primera y principalmente en el pueblo. Así pues, ni por ley natural, ni por ley divina, hay alguien que sea señor de las cosas temporales. Es necesario, pues, que si alguien tiene dominio justo, este sea por voluntad de la comunidad misma. Es la comunidad, no los individuos, es muy importante, siempre es la comunidad. Es la comunidad misma, la cual transfiere el dominio a otros, tal y como sucede en el principado aristocrático o en el democrático, o a uno solo, como sucede en el principado monárquico. Este es un principio que hereda desde luego de Vitoria, y que es el principio fundamental con que refutan las leyes. Termino con 3 renglones. A 500 años del inicio de la conquista del continente americano, la filosofía crítica y emancipadora de Alonso de la Veracruz recobra su vigencia ante el imperialismo globalizador y sobre todo ante el colonialismo interno, que continúa causando graves injusticias a los pueblos indígenas y sus descendientes de la mayoría de los países de América Latina, que aún después de sus independencias terminaron por empeorar la situación de los pueblos indígenas, como bien señala el juez Antonio Augusto Cansado Trinaldi. Sí, lo cito para terminar. A lo largo de los siglos cambiaron los victimarios, pero las víctimas siguen siendo las mismas, los pueblos indígenas en situación de alta vulnerabilidad. Muchas gracias. Agradecemos ao professor Ambrósio Velasco, designadamente, termos suscitado esse interesse pela importância do nominalismo, não só no autor, mas também na relação com a política e com a situação mundial no México. Passamos, sem mais demoras, ao segundo orador, José Petozzi, que vem da Universidade Federal da Paraíba. Peço de facto que respeitem o tempo, porque depois temos oportunidade de completar tudo o que faltar na sessão de diálogo. Civilização e barbárie em Bartolomé de las Casas. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. E que é difícil fazer uma ponência depois dessa brilhante exposição do professor. Diante desse público seleto, eu vou tentar manter o tempo e colocar algumas questões e depois, talvez, quando outras ficarão para o texto escrito. Há duas maneiras bastante distintas e antagônicas de ver a relação entre civilização e barbárie. No primeiro sentido, civilização é colocada em antítese e contraposta à barbárie como sendo a primeira polo positivo e a segunda o polo negativo. E aqui podemos dar alguns exemplos do modelo contratualista de Hobbes, do naturalismo,
o grande livro de Norbert Elias, O Processo Civilizatório, e outros autores que podemos citar, que eu vou citar nesse texto. Mas a outra leitura da relação de civilização e barbárie, que é aquela em que os dois termos não são dissociados, mas incluídos no único processo em que a barbárie é constitutiva da própria civilização. Concepção expressa de maneira sintética e eficaz pela famosa máxima de Walter Benjamin, na tese 7 do ensaio sobre o conceito de história. Walter Benjamin escreve, uma frase que eu sempre gosto de citar: nunca houve um monumento de cultura que também não fosse um monumento de barbárie. E assim como a cultura não é isenta de barbárie, não é tampouco o processo de transmissão da cultura. A filósofa brasileira Marilena Chauí comenta: Benjamin situa a barbárie no terreno da cultura e da civilização, recusando a dicotomia tradicional que localiza a barbárie no outro e a situa no exterior. Pelo contrário, a tese de Benjamin coloca a barbárie não só como o avesso necessário da civilização, mas como o pressuposto dela, como aquilo que a civilização engendra ao produzir-se a si mesmo como cultura. Então o bárbaro não está no exterior, mas é interno ao movimento de criação e transmissão da cultura, e o que causa horror, aquele que contempla o cortejo triunfal dos vencedores, pisoteando os corpos dos vencidos, e conhece o preço da infâmia de cada monumento da civilização. Essas reflexões se inserem na perspectiva, por exemplo, de Marx, que considerava a história até agora vivida pela humanidade como uma pré-história, dominada pela violência da opressão, mas também o grande iluminista como Kant, que se pergunta se a humanidade progrediu não somente tecnicamente, mas moral e juridicamente. E podemos citar outros autores. Nessa segunda maneira de entender a relação entre a civilização e a barbárie não é separada, mas inerente à própria civilização. Pensamos o que ocorreu entre as duas guerras mundiais, aos totalitarismos de esquerda e de direita, aos milhões de mortos, aos genocídios dos hebreus, dos povos inferiores, à bomba atômica, tudo isso no coração da civilizada Europa. Mas vamos chegar ao nosso tema, mais próximo do nosso tema desse convênio, e ao processo civilizador da conquista da América na modernidade. Poderíamos, por exemplo, citar Hegel. Em Hegel, barbárie e civilização estão bem distintas e contrapostas, e a Europa é o centro que irradia a civilização para o mundo. As terríveis famosas palavras de Hegel sobre quando afirma, citando, da América e do seu grau de civilização, especialmente no México e Peru, temos informação a respeito do seu desenvolvimento, mas com uma cultura inteiramente particular que desaparece, expira no momento em que o espírito se aproxima dela. A inferioridade destes indivíduos é em tudo inteiramente evidente. Isso é um texto que o professor Henrique Dussel, naquele livro 1492, O Comunimento do Outro, o historiador argentino Henrique Dussel traz e comenta. Então é a partir dessas duas perspectivas que podemos olhar o processo civilizador no debate sobre a conquista da América. Debate que acontece num momento efetivamente crucial, histórico para a humanidade, porque é com a descoberta da América que inicia o processo que levará a Europa a se tornar o centro do mundo e a conceber o desenho de uma história mundial universal. É nesse contexto que as tradicionais distinções entre barbárie e civilização são retomadas e reformuladas de várias maneiras. Porque de maneira repentina e inesperada apareceram novos tipos de bárbaros totalmente desconhecidos que abrem um debate interpretativo intenso e excepcional. O que é que tem a dizer Bartolomé de Las Casas sobre essa questão
Eu me refiro, sobretudo, ao texto da Apologia, que é o tratado que ele leu em latim durante 4 dias no debate de Valladolid, em que ele se contrapõe às teses de Sepúlveda, sobretudo a 4 teses, e a primeira é justamente essa. Em primeiro lugar, recusarei a opinião de Sepúlveda, que pretende que a guerra contra os índios se justifica porque são bárbaros, rudes, grosseiros, indóceis e desprovidos de experiência política, politia expertas. Respondendo a essa primeira questão, que Las Casas elabora talvez uma das mais importantes e originais teorias, quase uma tecnologia comparada, né, sobre os diferentes tipos de bárbaros, Para responder ao primeiro argumento, a condição de escravo por natureza e bárbaros, Las Casas elaboram uma tipologia de diferentes bárbaros consideradas como um dos primeiros exemplos de tecnologia comparada. Existem, afirma o frade dominicano, 4 tipos de bárbaros. Primeiro, todas as pessoas cruéis e desumanas. Segundo, todos aqueles que não possuem a escritura. Terceiro, os bárbaros propriamente ditos, de que trata Aristóteles. E, finalmente, todos aqueles que não conhecem a Cristo. Primeiro tipo de bárbaro, todo homem cruel e desumano. Todo homem cruel e desumano, feroz, implacável, citando Las Casas, e afastado da razão humana pelo impulso da ira ou da natureza. De tal modo que, deixadas de lado a temperança, a mansidão e a moderação humana, torna-se duro, áspero, briguento, insuportável, cruel, comete crimes que são perpetrados somente pelos animais ferozes que vivem na selva. Esta definição, segundo Las Casas, não pode se aplicar, senão impropriamente, a inteiros povos, mas somente a posturas e costumes de indivíduos que podem ser encontrados em todos os povos, entre os gregos, como entre os latinos, entre os cristãos, povos que são indivíduos considerados bárbaros devido à sua crueldade. E aí, Las Casas não perde a oportunidade para dizer que nesse tipo de bárbaro estamos os conquistadores espanhóis, para incluir nessa categoria os próprios espanhóis, os quais, pelas obras crudelíssimas cometidas contra aqueles povos, superaram os outros bárbaros, como é mostrado na sua brevíssima relação. Segundo tipo de bárbaro são aqueles que não conhecem a escrita. E essa categoria pode ser estendida a inteiros povos, não a casos isolados. Definem-se como bárbaros aqueles povos que, desprovidos de uma língua escrita, não conseguem expressar o seu pensamento e, por isso, são considerados incultos e desprovidos de conhecimento. Eram assim, por exemplo, os ingleses, antes que o venerável Beda colocasse por escrito sua língua em todos os campos arte-liberais. E aqui ele levanta um estudo bastante erudito, dizendo que, nesse caso, os bárbaros não se aplicam no sentido absoluto, simplista, de bárbaro, mas o sentido relativo, segundo o quid, uma vez que o termo se refere a uma característica acidental e não substancial. E diz que esses bárbaros não podem ser os seres por natureza de que fala o filósofo no primeiro livro da Política, mas são aqueles que ele se refere no terceiro livro, onde coloca os reinos bárbaros entre os tipos de monarquia. E aí ele aproveita essa dica de Aristóteles para dizer que, para mostrar que, como inclusive para Aristóteles, os bárbaros, apesar de serem mais servis do que os gregos, possuem regimes políticos legítimos, mais próximos da monarquia do que da tirania, porque, com efeito, seus reis governam segundo a lei e são defendidos por cidadãos em armas e não por tropas estrangeiras mercenárias. De alguma forma, responde aqui a crítica de Sepúlveda de que
as monarquias, os reinos Azteca, Maia, Inca eram governos tirânicos e eles definem de tipo de monarquia antiga. O terceiro tipo de bárbaros são os bárbaros simplistas de que fala São Tomás, de que fala a exegese da política de Aristóteles, medieval da política de Aristóteles. É sobre esse terceiro sentido de bárbaro que Las Casas se detém longamente. São aqueles homens que, devido a seu caráter ímpio e péssimo, ou à infelicidade da região onde vivem, são cruéis, ferozes, incultos, estúpidos, alheios à razão, não sabem governar-se segundo a lei e o direito, não cultivam a amizade, não possuem um Estado ou uma cidade politicamente organizada, falta de governantes, leis e instituições. E aqui ele faz uma longa dissertação, aliás, Las Casas é prolixo, escreve centenas de páginas, é difícil de acompanhar, para mostrar que esse tipo de bárbaro, de barbaridade, não se aplica aos índios americanos. O homem natural, não no sentido do bolsonaro iluminista, mas do apólide aristotélico, aquele que por natura e não per accidens vive fora do contexto civil ex lege e possui os caracteres da crueldade e da monstruosidade, não poderia constituir que uma exceção e jamais a regra, porque que a bondade e a perfeição de Deus e da natureza. Então ele afirma que mesmo se existissem esses bárbaros, povos inteiros com essa condição, o Evangelho ensina que eles devem ser tratados como irmãos e não caçados como animais ferozes. Aí ele faz a famosa afirmação, vale a Aristóteles, a Deus, se despede de Aristóteles, assume o universalismo cristão, depois a gente discute sobre isso, que não admite limite e exceções, porque é fundado no imago Dei, na imagem de Deus presente em todos os homens, inclusive naqueles que estão mais aleijados do convívio civil. Depois ele faz uma longa dissertação para mostrar que os índios não pertencem a esse tipo de bárbaro, têm civilizações, têm racionalidade, sabem se autogovernar, e por isso a guerra contra os índios é injusta, baseando-se nessa tipologia de bárbaro. O último tipo de bárbaro são todos aqueles que não conhecem a Cristo. Compreende todo que não conhece a Cristo. Todos os povos, mesmo os bem governados, todos os homens, mesmo os grandes pensadores, estão sujeitos a mais completa barbárie, ou seja, aqueles vícios que somente os mistérios da filosofia cristã podem purificar através dos seus sacramentos, das virtudes, da lei cristã, a única que converte as almas, liberta os corações ímpios dos homens de todos os vícios, superstições e idolatria, fonte de todos os males. Estas e outras afirmações parecidas que teremos depois, podemos aprofundar, mostram, de certa maneira, a cara medieval de Las Casas e dificultam a leitura relativista e perspectivista do seu pensamento. Las Casas, pelo que eu entendi, está profundamente convencido que o cristianismo é a única verdadeira religião, que todos os homens, aspas, por lei natural, são obrigados a recolhê-lo, e o seu pensamento está ainda vinculado à tradição medieval do augustinismo político, do qual retira a tese da ilegitimidade dos regimes políticos pagãos, etc. Bom, terminando então, Las Casas não somente não concilia os ídolos bárbaros, mas os apresenta sempre, direi sempre mesmo, de forma positiva. Eu nunca vi uma crítica de Las Casas aos indígenas. Pode existir, que eu tenho as 14 volumes das obras completas, mas não li todas, né? Assim como Sepúlveda exalta os traços positivos dos espanhóis também, né? Sepúlveda também faz uma apologia dos conquistadores.
e não considera e não condena os seus massacres, também Las Casas apresenta uma imagem sempre positiva dos indígenas, que talvez é uma das fontes do Bom Selvagem de Rousseau. E se tiver tempo, eu queria ler essa frase, essa frase famosa de Las Casas. Todas essas universais, infinita gente de todo gênero, Deus as criou as mais simples, sem maldades, sem fingimentos, fidelíssimas aos seus senhores naturais e aos cristãos que servem, mais humildes, mais pacientes, mais pacíficas e quietas, sem rixa, sem buliço, nem briguentas, nem queixosas, sem rancores, sem ódio, sem desejar vingança, como outros não há no mundo. E assim continua. São gente paupérrima, que menos possuem, nem querem possuir bens, e por isso não são soberbos, ambiciosos, cobiçosos. Têm a si mesmo entendimento puro, desembaraçado e vivo, sendo muito capazes e dóceis a toda boa doutrina, aptíssimos para receber nossa santa fé católica e se dotar de virtuosos costumes. São aqueles que têm menos impedimento para isso do que qualquer gente que Deus criou no mundo. Então, a constatação amarga que nos resta é que, apesar das denúncias de Las Casas, a conquista se fundou na dominação sobre os bárbaros e a própria fé cristã foi imposta pela força e a coerção, parafraseando as palavras de Benjamin, assim como a fé não é isenta de barbárie, não é tampouco processo de transmissão da fé. Essas conclusões, no texto que quero terminar, serão debatidas e problematizadas através de 4 autores. Henri Mechelin, que foi o primeiro que tratou essa questão em Las Casas. Eu tenho as fotocópias do encontro em Aix-en-Provence, em 1974, talvez o primeiro sobre o Las Casas. Néstor Capdevila, que faz observações um pouco parecidas com o professor sobre a crítica ao universalismo e as suas tendências autoritaristas, vamos dizer. Todorov, que faz uma leitura relativista e prospectivista de Las Casas, e Henrique Dussel, que afirma que Las Casas, usando categorias marxianas, representaria o máximo de consciência possível que a modernidade depois perde. Um ponto alto que depois é perdido pela modernidade. E poderia concluir com uma frase sintética: Las Casas, em lugar de denunciar a barbárie em nome da civilização, como faz a República, condena a barbárie da civilização. Obrigado. Agradecemos ao professor José Bertozzi por ter respeitado o tempo, muito obrigado, e por nos ter mostrado a fluidez dos conceitos de simulação urbana nessa grande figura que é Bartolomé de Las Casas. E passamos para a última sessão desta primeira manhã, ou desta manhã, professora Betânia Assi, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que nos falará sobre do justnaturalismo pluralista ao universalismo situado na Escola Ibérica da Paz, que ficamos hoje a saber será preferível designada por Escola Ibero-Americana. Muito bem, eu concordo com esse propósito, professor. Para o professor Pedro Calafate, próximos trabalhos será a Escola Ibero-Americana. Vamos discutir isso então depois da próxima sessão. Sr. Professor Bernardo, então, muito obrigado. Vou lançar essa proposta. Aceito. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar nessa casa. Quero primeiro agradecer em particular ao professor Pedro Calafate, que tornou tudo isso possível, né? São das utopias que saem as concretudes, e essa relação, acho que ninguém mais que o professor Calafate acreditou desde o início. Então, satisfação enorme, agradecer à Universidade de Coimbra por acolher esse evento, cumprimentar todos os conhecidos e amigos presentes, estar diante dessa mesa tão especial. Para mim são 2 autores que fazem parte desse estudo. Esse é um estudo em andamento, produzido com a professora Silvia Loureiro, ou seja, ele ainda está em processo.
Giuliano Gliosi argumentou em peça seminal sobre a gênese da antropologia enquanto ideologia colonial que a literatura da conquista, entre aspas, do século XVI, tendeu a reduzir a uma leitura na qual o Ocidente construiu a si e a seus pares por meio de binarismos coloniais estilizados, tais como o bom selvagem versus o mal selvagem, civilização versus barbárie, racionalismo versus bestialidade. Em certo sentido, estudos sobre a conquista do século XVI sigam, portanto, um exemplo da confeição ocidental entre história, filosofia e antropologia, tendo em vista que a história moderna das ideias é atravessada pela historicidade da colonialidade americana. Um dos aspectos principais que caracterizam esse período é justamente uma série de contradições e divisões teóricas que emergem dentro e por meio do encontro histórico da metafísica europeia e seu equivalente ameríndio. Um feito desse encontro tem sido a questão de quão radical a alteridade pode ser manejada a partir de uma estrutura cognitiva pré-existente. A linguagem dos direitos enfrenta esse desafio epistêmico em momentos de crise intelectual, isto é, momentos transitórios em que vocabulários estabelecidos são desafiados por experiências radicalmente novas. O confronto com a América ameríndia foi intelectualmente muito menos unilateral do que sua história da recepção europeia reconheceria. A escola ibero-americana da paz imprime e reproduz o enorme desafio intelectual de autores que tentaram traduzir categorias indígenas dentro da moldura escolástica e com as fontes da filosofia clássica, do direito romano e da teologia cristã da época. A alteridade profunda dos povos ameríndios e o concomitante imperativo de se envolver com um universo simbólico radicalmente diferente do que até então se conhecia, forjou a concepção de um direito natural, universal, mas, de certa forma, consciente da dignidade de outras culturas e povos radicalmente distintos. A resposta produzida pela Escola de Salamanca a essa crise cognitiva tornou-se também um dos momentos mais referenciados na historiografia da formação do direito internacional dos direitos humanos europeu. Por um lado, figura a produção de uma matriz clássica sobre o direito natural, cuja a matriz universal do ius gentium foi, de certa forma, acreditada à Escola de Salamanca. Entretanto, apenas de forma tangencial, essa literatura clássica atribuiu a essa escola as distinções conceituais mais significativas em torno do direito natural. A Escola de Salamanca é palidamente mencionada na tradição das obras e autores que tratam das concepções de direito natural ao longo do século XVI ao século XVIII. Aí a gente tem os franceses, os ingleses e os alemães, a literatura produzida, posso citar os nomes depois. Por outro lado, as releituras decoloniais dos direitos humanos, e eu me insiro nesse campo, contemporâneas, ou a chamada Third World Approach on International Law, recobram essa mesma literatura exclusivamente como estratégia de confirmação histórica de subjugação epistêmica ameríndia. Nesse caso, a recepção da Escola de Salamanca foi matizada unicamente como parte agenciadora do projeto imperialista da conquista, com referência mínima ao fato histórico de que a Escola de Salamanca se posicionou contra o domínio sobre os ameríndios. Parte expressiva, e isso para mim é uma lástima, dos estudos decoloniais recuperam esses autores fora dos limites de abrangência cognitiva e espaço-temporais, de forma secundária e não sistemática, pouco cuidadosa, a despeito inclusive de um certo anacronismo histórico. Eu vou ressaltar 2 pontos dessa experiência radical do encontro, ou do confronto, no que diz respeito à relação entre reta razão e lei natural. São 2 pontos. A primeira vai ser, paradoxalmente, um processo de secularização da natureza natural, do direito natural. Minha fonte, nesse aspecto, é o trabalho recente de Fernando Álvares Uria, em Reconhecimento da Humanidade, uma obra de Sociologia das Ideias de 2015. E o segundo ponto é aventar a possibilidade de um justnaturalismo pluralista e de um universalismo situado, e aqui a minha referência direta é o professor Ambrósio Velasco Gomes. O ponto de partida é a experiência radical da alteridade enfrentada pelos autores da Escola Ibérica da Paz, com a questão da natureza humana dos povos do Novo Mundo, a partir de 2 pilares fundamentais de sua doutrina: a natureza racional da alma humana. Essa era a questão, até então inédita pela novidade e magnitude do contato com os povos de latitude nunca navegadas pelos grandes cristãos europeus.
Até meados do século XV, no mundo cristão medieval, as disputas giravam em torno da infidelidade dos pagãos, dos judeus e dos hereges. A referência que eu faço é a José Ruffner. Nesse novo cenário, a questão posta em causa pela Escola Ibero-Americana da Paz seria qual seria o tratamento justo teológico a ser dado aos povos pagãos do Novo Mundo que apareceriam no horizonte das invasões e das conquistas imperiais, uma vez que estas gentes não encontravam semelhança com os infiéis combatidos pela tradição teocrática medieval. Nesse contexto, diante das equivalentes diferenças culturais entre os cristãos e os gentios do Novo Mundo, a negativa da humanidade e, por conseguinte, da racionalidade dos ameríndios eram dos três teses comumente invocadas, ao lado da infidelidade do pecado, para justificar a negativa do direito de domínio dos povos originários, abrindo caminho para a legitimação da ocupação e das guerras de conquista. A disputa sobre a humanidade e racionalidade da alma dos gentios do Novo Mundo desafiava três respostas possíveis, todos aqui já conhecem, que na época poderiam ser dadas a três simples perguntas lançadas pelo dominicano Antônio de Montesinos no histórico sermão do quarto domingo do Advento de 1511. Eles são homens, não têm almas racionais, não sois obrigados a amá-los como a vós mesmos. O sermão proferido por Montesinos, que, de acordo com Lewis Henry, foi o primeiro importante e revolucionário protesto público contra o tipo de tratamento que estava sendo dispensado aos índios do Novo Mundo pelos colonos espanhóis, ocorreu em uma modesta ilha espanhola, no qual foram lançadas as sementes da dúvida sobre os rumos arbitrários e violentos que o processo colonial espanhol havia tomado. Bom, as três posturas possíveis perante essa pergunta são bem definidas, vocês conhecem. Os índios seriam homens dotados de almas racionais e plenamente capazes de direito, ou, embora os homens eram incapazes de se autogerir por serem amentes, e, por último, eram equiparados aos brutos animais desprovidos de razão. A postura da escola ibérica, ou Ibero-Ibérica da Paz, em qualquer de suas gerações de catedráticos missionários e em qualquer das latitudes geográficas em que escrevem os seus autores, era da defesa da alma racional dos índios. Assim, a resposta para essa dúvida indiana estava fundada na aplicação desse pressuposto filosófico no qual as gentes do Novo Mundo e sua relação com os cristãos deveriam ser pautada pelo direito natural e pelo direito das gentes decorrente da reta razão. É significativo acentuar, e aqui eu subi o meu primeiro ponto, que as primeiras leituras acerca desse entendimento do indivíduo como ser racional está, de fato, na crença do ser humano à imagem e semelhança de Deus. Mas, como bem observa Fernando Álvares Uria, e aí eu cito ele, com os teólogos da escola de Salamanca, se produz a infecção da natureza humana natural entendida em sentido histórico, quer dizer, como natureza material, autônoma e autossuficiente, suscetível de ser explorada pela razão. Fim da citação. Estavam postas, de certa forma, as condições de possibilidade de uma ética, uma política e uma filosofia puramente natural. A adaptação de Tomás de Aquino da física e da política de Aristóteles no pensamento cristão representou uma certa autonomia da razão, uma autonomia relativa ao espaço político, das civitas, da vida social e da base da sociabilidade humana. Se os índios eram pessoas, também eram próximos em relação aos cristãos, como consta do diálogo sobre a conversão do gentio, escrito por Manuel da Nóbrega, em meio à brutalidade do cenário atlântico brasileiro de meados do século XVI. Nesse sentido, acho que uma advertência importante, talvez para esse público desnecessário, como argumenta Patrícia Cid, a análise das três posições face à questão da alma racional dos índios pode ser feita à luz da capacidade de conversão dos índios ao cristianismo, portanto, da viabilidade do cumprimento do dever, entre aspas, direito de evangelizar. No entanto, para além dessa finalidade, o ponto central para nós se situa no plano natural e não na discussão essencialmente teológica sobre a possibilidade de conversão. É fato que a evangelização, eu não vou discutir esse aspecto, era um mandato incontornável dos autores da Escola Ibérica da Paz. Contudo, a discussão da racionalidade das almas indígenas era bem mais ampla, já que era um pressuposto para o desenvolvimento dos planos natural e sobrenatural da vida humana. Compreendendo, no primeiro, a capacidade de domínio, o plano natural, e no segundo, a conversão à fé cristã. Ainda com Álvares Uria, que reproduz a tese de Walter Ullmann em História do Pensamento Político na Idade Medieval, de que, de alguma forma, o aristotelismo político penetrou o sistema atomista e
deu início na Espanha do século XVI, paradoxalmente, a um processo intelectual novo, um processo de secularização do direito natural. E cito o Alves: a graça não destrói a natureza. O direito divino não pode contradizer o direito natural. Entre o natural e o sobrenatural passa a existir agora uma clara e profunda cisão, de modo que a natureza do poder civil e do poder eclesiástico são diametralmente distintas. Fim da citação. Em contraste com outros tratamentos seculares acerca desta questão, como nos ensaios de Canibales de Michel de Montaigne, a Escola Ibero-Ibérica da Paz está inevitavelmente inserida numa mentalidade universalista eurocêntrica cristã. No entanto, e não obstante, entrelaçados historicamente, isso é um ponto claro, a irredutível violência colonial, há mais na posição ibérica do que mero imperialismo epistêmico. Visto em seu contexto histórico, não se pode presumir que uma linguagem secular, e aqui um pouco a minha crítica vai para a abordagem da Theory World Approach, do International Law, tal, não se pode esperar, em seu contexto histórico, que uma linguagem secular, tal qual a estabelecida por Montaigne, fosse acessível a esses autores, como também desconsiderar que seus objetivos eram distintos: dar sentido, primeiro, evangelizar, e segundo, dar sentido ao universo ameríndio a partir de um cenário católico de missionários. E aqui eu vou terminar a parte referente ao primeiro ponto. A tese forte de Álvares Bria é de que a gênese intelectual da noção de natureza pura, com os autores de Salamanca, designam a natureza universal do gênero humano. Embora essa noção de natureza pura possa ter percorrido um longo caminho histórico, ela sofreu uma influência profunda de fator histórico, sócio-histórico, com o descobrimento da América e seu encontro com os habitantes do Novo Mundo. Essa inovação epistemológica do homem natural é creditada à necessidade de outorgar a esses habitantes das Índias recentemente descobertas, frente à conquista e os homens de guerra, um certo estatuto de inocência. De fato, e essa é uma das teses que eu e a Silvia tentamos desenvolver, ainda no estudo em andamento, nos parece, e acho que vai muito de encontro ao que foi dito pelo professor Ambrósio, nos parece que quanto maior o grau de contato e a experiência com os povos indígenas, maior o grau de radicalidade, certeza e firmeza com que os escolásticos ibéricos defendiam a plena capacidade dos índios como seres humanos dotados de alma nacionais. De Francisco de Vitória e Salamanca a, por exemplo, Bartolomeu de las Casas, Alonso de Veracruz e Juan Zapata e Sandoval no México, Peru e América Central, ou Manuel da Nóbrega na costa atlântica brasileira, a doutrina ibérica vai se sedimentando numa defesa bem mais radical da humanidade dos gentios no Novo Mundo. Os índios, portanto, não eram mentes nem brutos, mas sim plenamente capazes não somente de receber a fé cristã, mas também de serem legítimos donos, pública e privadamente, ou seja, deter o domínio de jurisdição e propriedade nas mesmas condições do que o cristão. A convivência factual com a realidade ameríndia despertava ainda mais nesses autores o desafio da compreensão das diferenças culturais, como fez Alonso de Veracruz em solo mexicano, em defesa da racionalidade e humanidade dos povos indígenas no Novo Mundo. O professor Ambrósio já citou essa citação, eu vou ficar só com a primeira parte. Os habitantes desse novo mundo não só não são crianças ou mentes, mas são, e eu quero frisar, a seu modo, bem dotados. E ao menos algum deles, a seu modo, muito bem dotados. Bartolomé de las Casas foi incisivo quando abordou diretamente o que, no período de um sinal primário da autoridade radical dos ameríndios, qual seja o canibalismo. De fato, ele não apenas elaborou uma defesa culturalista, que eu estou indébito com a discussão feita pelo professor Giuseppe, uma defesa, de certa forma, culturalista da prática do canibalismo, mas procurou subverter sua conotação a demonstrar que os ameríndios eram culturalmente superiores aos conquistadores espanhóis e, portanto, reportar esses últimos como os verdadeiros bárbaros. Como Henrique Dussel comentou, com essa atitude nas casas, tendo a complexidade de sua posição sendo amplamente ignorada na subsequente história europeia das ideias, fez uma contribuição altamente inovadora para contextualizar ao menos dois temas centrais, qual seja, como lidar com a autoridade radical e se essa autoridade podia ser conquistada pelo direito, ou seja, a questão referida do domínio.
Diferentemente das teologias dos teólogos catedráticos da Universidade Ibérica, como Francisco de Vitória, Lacase estava de fato imerso no mundo ameríndio e foi compelido a pensar sobre essas consequências epistemológicas do encontro com essa autoridade, ainda que inevitavelmente inserido em uma mentalidade essencialmente europeia e cristã e sobre a jurisdição do bem de Espanha. Representa, portanto, um dos primeiros intentos de se articular uma demanda universal, eu vou chegando à minha segunda parte, pela verdade compatível com a dissidência concreta do outro, pois para Las Casas os ameríndios tinham direito a tal dissidência, inclusive a sua defesa por meio da força armada. Ainda para Dussel, Las Casas, a partir daí, trouxe à baila muitos desafios epistêmicos e ontológicos que a filosofia do início da modernidade sistematicamente ignorou e negligenciou. Notadamente a assertiva de que todos os seres humanos são dotados de razão. E que tal razão, entretanto, é, por natureza, plural e compreende o mundo de formas distintas. A pluralidade de alegações em nome da razão acerca da verdade implica ainda uma relação de equivalência que permite o reconhecimento da dissidência e da diferença, que, finalmente, ambos os lados, inclusive o ameríndio, por direito livre para aceitar ou rejeitar as proposições do outro. Bom, apesar da maioria das leituras aristotélicas subsequentes à literatura da segunda escolástica ter se concentrado ou na notória defesa da escravidão natural por Sepúlveda, ou na defesa ibérica da racionalidade da alma indígena como pré-requisito para essa conversão, a nova figura do ameríndio natural, cultural, que emergiu desse debate com esses autores, trouxe uma série de contradições para esse argumento. A partir do que eu vou discutir agora, eu não estou em nenhum momento apaziguando ou homogeneizando a contradição. Ao contrário, eu quero enfatizar principalmente essa contradição. De modo que o universalismo do mundo cristão passou a ser constantemente desafiado por outras categorias que não mais aquelas limitadas apenas às classes de fiéis. Nessa disposição, Anthony Pagan argumentou que para evitar tanto o relativismo de Montaigne quanto para a negação de Sepúlveda acerca da humanidade dos ameríndios, os ibéricos acabaram por criar uma nova doutrina acerca do universalismo da lei natural, e esse é o ponto que eu vou tratar agora. As narrativas, e a minha chave de leitura, junto com a Silva Loureiro, vai ser a relação entre jus naturale e jus gentium. As narrativas escolásticas ibéricas acabaram por, de certa forma, pluralizar o jus naturale, de modo a fundamentar o jus gentium ameríndio e a implicar em um certo reconhecimento de suas distintas cosmologias. Por seu turno, compele um reconhecimento da pluralidade da razão, derivada, como é entendida pelos ibéricos, da natureza humana. Em maior ou em menor medida, a discussão dos autores ibéricos em torno do direito natural pode ser lida, e aqui a referência direta ao texto do professor Ambrosio, como uma espécie de justnaturalismo pluralista. E é isso que parece notável nesses autores, ou seja, o real desafio de pensar o humanismo. Essa diligência paradoxal em decodificar e defender a autoridade da cultura indígena, compatível com a visão eurocêntrica do início da modernidade, sem renunciar à noção de direito natural, em parte, suplanta o portfólio interpretativo, e aí o meu anacronismo contemporâneo, entre o binarismo, universalismo abstrato e relativismo cultural. Um pouco a nossa ideia é que essa literatura tenha contribuído, né, anacronicamente, para além desses dois grandes discursos contemporâneos. A gente tem que optar entre o relativismo cultural ou o universalismo abstrato. A partir dessa perspectiva, os ibéricos poderiam ser lidos como ensejadores de um vocabulário de justnaturalismo pluralista que não apenas desafia a racionalidade particular à modernidade europeia, mas também incorpora um perspectivismo arcaico baseado na experiência histórica e contingente ameríndia, ao qual, por sua vez, inaugura, e esse é um ponto importante, uma outra filosofia etnográfica comparativa da relação entre racionalidade e natureza, uma pequena digressão, uma pequena rodapé. Um dos anacronismos que eu não vou poder explorar aqui seria relacionar esse justnaturalismo ao multiculturalismo do antropólogo brasileiro, o Eduardo Vieira de Castro. Mas eu vou só uma pequena observação. O direito natural, fora dos conceitos centrais com os quais os escolásticos ibéricos perseguiram o objetivo de refutar
aceitar a pretensa soberania da colonização e, portanto, negar sua legitimidade. Na disputa por enquadrar, e aqui vem o ponto desse aspecto, a categoria aristotélica de humanidade com a faticidade histórica da diferença cultural observada no Novo Mundo, os ibéricos recorreram aos conceitos iniciais de jus naturais e jugentius e os relacionaram à antiga discussão sobre a racionalidade da alma humana. A relação entre esses dois conceitos sugere várias ambiguidades e conduz a uma concepção mais complexa e paradoxal da relação de natureza e cultura, pois postularia, e aqui vem um ponto forte dessa tese, da existência de um ius gentium ameríndio, requeriria necessariamente a assunção de que os jus naturalis deveria, de alguma forma, ser mediado pelos jus gentius, ou seja, pelo senso comum natural de cada povo e de cada cultura. Já foi citada essa citação do Francisco de Vitória, eu vou citar só o início, porque também refere à mesma observação do Alonso. Cito Vitória. Porque, em realidade, não são idiotas, senão que têm a seu modo uso da razão. E é justamente a seu modo que eu quero interpor entre a relação entre jus gentius e jus naturais. Aí, né, é evidente, citando a Vitória, é evidente que tem certa ordem nas suas coisas. Eu acho que a Maria já fez essa citação completa, eu não vou repetir. Na primeira parte de seu Dialéctica de Índias, Francisco de Vitória responde que, em relação à sua evidente organização social, os ameríndios deveriam ser racionais, pois eram capazes de instituir suas vidas apropriadamente, incluindo a manutenção das relações sociais, afetivas, trocas materiais, etc. E, claro, que a partir daí, efetivamente, desassociou a ontologia indígena da escala móvel da produção de semi-racionalidade e estabeleceu, ao invés disso, um espaço histórico no qual os ameríndios tinham os mesmos direitos de correspondência e troca intelectual como qualquer outra humanidade. Essa ambivalência se estendeu à própria concepção de razão. Não vou poder explorar de forma mais pormenorizada, mas esse é o ponto central. Ou seja, existe uma ambivalência no quando se diz ao seu modo da própria extensão do conceito de razão. Pois, enquanto essa permaneceu como medida definitiva para a humanidade, a própria experiência de alteridade compeliu esses autores a historicizar e pluralizar a razão em um significativo alinhamento da categoria transcendental e abstrata que iria predominar na história europeia das ideias da modernidade posteriormente. A gente volta a uma abstração muito importante no direito natural, principalmente com Kant. Ao invés disso, é reiterada a ideia de que a razão é considerada a capacidade de organizar todas as esferas da vida e, como tal, denota a participação do sujeito na lei eterna. O ponto crucial é que, apesar da natureza humana universal não ser concebida como cultura, mas como derivada da ratio, a razão é em si cunhada pela cultura. Portanto, em certa medida, a gente abre um precedente para uma razão que é cultural. Essa espécie de dimensão culturalista da racionalidade tem fortes implicações não apenas, eu vou me caminhando, como na forma como o direito dos ameríndios são teorizados, mas também mobiliza uma outra universalidade na teoria dos direitos humanos. De fato, a discussão acerca da lei natural não se deu em torno de um conjunto de princípios puramente especulativos e abstratos, que a gente vai ter na tradição moderna kantiana. Mas, ao invés disso, foi focada numa concepção realista de direitos naturais fundada em consonância com a razão, mas no plano de fundo de uma abertura histórica. Consequentemente, a própria complexidade do argumento ibérico sobre direitos naturais, ele é resultado da exaustiva tentativa de situar, até mesmo confrontar, seu fundamento de razão frente à realidade e à experiência histórica da alteridade radical. Não se trata nem de abrir mão da noção de universalidade, muito embora não se restrinja à noção de universalidade abstrata, nem muito menos de aventar um relativismo cultural. O ius gentius efetivamente toma a forma de expressão histórica do direito natural. A concepção de racionalidade própria do direito natural será necessariamente apreendida a partir da completude da experiência. Essa experiência de realismo universalista, se a gente pudesse denominar assim, permitiu justamente originar uma articulação da noção de universalidade que a sua descrição abstrata era incapaz de articular, impelia
notadamente a um universalismo fincado na pluralidade factual humana e justificado pela experiência da alteridade radical ameríndia, que poderia denominar de um universalismo situado. Entretanto, e de forma crucial, esse naturalismo pluralista não suprime o reconhecimento, não exprime o reconhecimento de um relativismo cultural inscrito a posteriori por meio dos jugentes. Essa não é a tese. Um naturalismo pluralista, nesses termos, vai expressar, e essa é a tese, um acesso compartilhado ao direito natural. Por isso eu apontei a ideia anacrônica do multinaturalismo de Viveiro de Castro. De um acesso compartilhado ao direito natural, vinculando ius naturalis e ius gentium. Não obstante, condicione os jus gentius ao jus naturalis, como a literatura corrente do tema já tem afirmado, é clássico na literatura que o jus naturalis está condicionado ao jus gentius, está condicionado ao jus naturalis, o condiciona de forma imbricada, de forma que também a concepção dos jus gentius passa a depender da formulação do jus gentius. De forma que a concepção de jus naturalis passa a depender da formulação do jus gentius. Um dos pontos decisivos dessa releitura é levar em consideração que a universalização dos jus naturalis, no tocante à universalização da razão, ela foi articulada empírica e historicamente a partir da experiência factual da alteridade ameríndia. E aí eu termino. Como apontado anteriormente, esse engajamento ultrapassa o portfólio interpretativo da modernidade que apenas permite o universalismo abstrato ou o relativismo cultural. Ao invés disso, o que distingue a literatura da Escola Ibérica da Paz é uma profunda ambivalência. E eu quero terminar com a ambivalência, que flui da missão de tornar as experiências da autoridade radical consistentes com a bagagem escolástica. E aí, a minha última frase, que eu acho que marca um pouco meu ponto de partida, o resultado, paradoxal como é, não obstante, pode ser entendido como uma das primeiras genuínas operações etnográficas da modernidade primitiva. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Professora Tânia. Ainda é muito cedo, naturalmente, para tirar as conclusões do colóquio, mas para além desta descoberta da formulação ibero-americana para a Escola da Paz, a evocação de Manuel da Nóbrega hoje e a evocação ontem do António de São Domingos faz-me pensar que uma pista que tem que ser seguida nestas investigações, para além de todos os autores que foram aqui tratados, será de facto, ou consistirá de facto, em levantar muitos autores ainda e muitos textos, alguns dos quais o professor Calafato já tem trabalhado, designadamente a escola de Évora e de Coimbra. É um desafio que deixo para tão ilustres membros deste colóquio. Então, para estas tão importantes e interessantes colaborações e apresentações, está aberta o período